E aí, gente boa? Quem diria, hein? Em pleno período de quarentena, afastamento social, quem diria que você estaria com saudade da escola? Não é isso? Não tá com saudade da galera, da turma, da bagunça? Então, já que você não pode estar com a galera vai até você. Como? A galera da tabela periódica. Agora se liga, esse vídeo é sobre informações básicas, tá? Nós temos muitas coisas a estudar sobre tabela periódica, muita coisa a se aprofundar, mas esse vídeo é um vídeo de informações básicas, onde nós vamos ver coisas básicas, repito, hein? Básicas, porém fundamentais. Então é importante que você aprenda tudo que vai ser falado nesse vídeo para a partir de então você conseguir aprofundar esses conhecimentos, ok? Então vamos lá. Primeiro slide. Essa tabela periódica, ela vai apresentar para a gente as 3 macros divisões da tabela periódica, ou o que eu estou chamando de 3 macros divisões. Aqui eu tenho nessa corzinha aqui, ó, mais roxinha, lilás, não sei. Enfim, nós temos aqui os metais. Então, toda essa galera que está marcada com essa corzinha aqui, ó, são os metais da minha tabela periódica. Esse de verde aqui são os ametais. Mas olha que interessante, o hidrogênio aqui, ó, ele também está pintado com a mesma cor dessa galera. Será que foi erro na hora de pintar? Não, não foi. Porque o hidrogênio, mesmo estando do lado dos metais, o hidrogênio não é metal. Hidrogênio é ametal. Então eu tenho os metais aqui, eu tenho os ametais, esses mais esse. Uma coisa para a gente entender. O que é ametal? A é um prefixo de negação, que a gente pode entender como não. Então, ametal significa não metal, ou seja, não é metal. Então, partindo disso, eu posso compreender basicamente que a minha tabela periódica traz metais e aqueles que não são metais. Ametal não é metal. Então, eu tenho metais, tenho ametais, certo? Não são metais. E tem uma galera muito especial aqui, ó, que são os gases nobres. Gases nobres. Esse pessoal a gente não chama de metal, a gente não chama de ametal, eles são gases nobres. Então essa é uma divisão básica da tabela periódica que eu preciso ter em mente, independente da tabela com que você for trabalhar. É interessante também destacar que esse hidrogênio, nessa tabela, ele aparece aqui. Em algumas tabelas ele aparece aqui no meio, aqui, ó, mais ou menos nessa posição, totalmente isolado. Em outras tabelas ele pode aparecer aqui, ó, nessa posição, porque o hidrogênio ele foi colocado na primeira coluna, mas ele não tem família para ele. Ele não tem família. Ele foi adotado por essa primeira família, mas ele não pertence a essa família. Então, como forma da gente exemplificar, eu escolhi aleatoriamente alguns elementos químicos aqui, ó, aleatoriamente, repito, aleatoriamente. E aí eu te pergunto, por exemplo, o titânio, ele é um metal? Ele é um ametal? Ou ele é um gás nobre? Aí o que eu faço? Eu venho aqui na tabela periódica, venho procurando titânio, achei aqui, ó, titânio. Se o titânio está localizado nessa área, eu digo então que o titânio é um metal. Agora eu tenho o bário. Vou procurar o bário na tabela periódica. Achei o bário aqui, ó.
Se eu achei o bário, nessa região eu posso dizer que ele é um metal. Agora, oxigênio. Eu vou procurar oxigênio, estou procurando, né? Estou fingindo aqui que estou procurando para você. Estou procurando. Ah, achei o oxigênio aqui, ó. Achei o oxigênio. Então eu posso afirmar, nessa região, ele é um ametal. Da mesma forma, eu tenho aqui o telúrio, que está colocado aqui, ó. Ametal. Hidrogênio, meu amigo hidrogênio, também é um ametal. Então nunca se esqueça disso. Ametal. Hidrogênio é ametal. Como que você vai saber essa divisão de metais e ametais? Muito simples. Esse primeiro elemento aqui, representado pelo símbolo B, ele é o boro. Então, a partir dele, você vai pegar aqui embaixo e vai começar a desenhar uma escada, ó, a partir do boro. Para frente, para baixo, para frente, para baixo, para frente, para baixo, para frente. Aqui você deve vir para baixo, até o final, tá? Isso aqui foi um erro. Essa linha aqui deve vir direto aqui para baixo, até o final. Mas a escada é feita a partir do boro. Eu tenho o boro, eu começo para frente, para baixo, para frente, para baixo. E aí eu consigo diferenciar o que é metal do que é ametal. E nessa última coluna aqui eu tenho meus amigos gases nobres. Ok? Continuando. Outra coisa importantíssima é a gente conhecer o nome das famílias da tabela periódica. Eu tenho aqui, ó, a primeira, a segunda, a 16ª, a 17ª e a 18ª, porque as famílias atualmente são numeradas da 1 até a 18. Então eu tenho família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então é assim que eu numero as minhas famílias ou grupos. Eu tenho do grupo 1 ao grupo 18. Desses 18 grupos, 5 apresentam nomes especiais. 5 grupos apresentam nomes especiais. São eles. Esse primeiro grupo ou família recebe o nome de metais alcalinos. Primeira família, metais alcalinos. Segunda família, metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos. Aí agora você pula todo o meio de campo, agora vai lá no ataque. Seus 3 atacantes de ponta lá, ó. Eu tenho a família dos calcogênios, tenho a família dos halogênios e tenho a família dos gases nobres. Calcogênio, halogênio e gases nobres. Ah, mas se eu tenho 18 grupos, só 5 grupos têm nome? Não, todos os 18 grupos possuem nome. Esses 5 que estão destacados aqui, eles possuem nomes especiais. Mas como saber o nome dos outros grupos? Simples. A regra é, você pega o primeiro elemento e a família vai ter o nome do primeiro elemento. Como, por exemplo, essa família começa com o elemento boro. Então, essa aqui é a família do boro. Aqui o meu primeiro elemento é o carbono. Então, aqui eu tenho a família do carbono. Aqui meu primeiro elemento é o nitrogênio. Então, aqui eu tenho a família do nitrogênio. 18 grupos, 18 nomes. Sendo que desses 18, 5 recebem nomes especiais. Não esqueça, os 2 primeiros e os 3 últimos apenas. Ok? Vamos prosseguir. Outra coisa muito interessante é a gente poder localizar o elemento químico através da sua distribuição eletrônica. Então, por exemplo, na minha distribuição eletrônica eu tenho lá os níveis de energias, representado pelo número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na tabela periódica,
Aqui estão representadas minhas camadas eletrônicas ou níveis de energia. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é por coincidência que a distribuição eletrônica, o maior nível encontrado lá é 7, porque eu tenho 7 períodos na tabela periódica. Então, por exemplo, nível 1, eu tenho essa linha com hidrogênio e hélio apenas. No nível 2, eu tenho lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e vai. No nível 3, eu tenho todos esses elementos. Então, o meu nível de energia vai me mostrar qual é o período que o elemento se encontra na tabela periódica. E o subnível de energia, representado pelas letras S, P, D e F, S, P, D e F, vão ajudar a localizar o elemento dentro desse período. Então, vamos lá alguns exemplos. Vou puxar aqui, ó, escondidinho aqui para você não ver. Agora é hora de usar ele. Vamos lá. Oxigênio, número atômico 8. Então, ele possui 8 elétrons. Faço a distribuição eletrônica e verifico que eu tenho 1s2, 2s2, 2p4. Vou na minha última camada, vou lá na distribuição aqui, ó, na última parte da minha distribuição, no meu último nível energético, e vejo que ele termina em 2p4. 2 indica que ele se encontra no período 2 da tabela periódica. Então, aqui, ó, 1, 2. Esse 2 aqui indica que ele está no período 2. Então, pode ser o lítio, pode ser o berílio, pode ser o boro, carbono, qualquer um dessa linha aqui. Mas P4, o subnível, me permite localizar exatamente quem é esse elemento. Então, eu vou procurar lá. Quem é P4? A distribuição eletrônica ela vai ser montada da seguinte forma na tabela periódica. Todo mundo da primeira família termina em S1. Todo mundo da segunda família termina em S2. D e F não são assuntos para a gente ver agora. Agora a gente pula para o subnível P. A partir do boro eu tenho P1, P2, P3, P4, P5, P6. É na ordem fácil, certo? Então eu tenho P4. Esse bloco aqui é o bloco P. Então eu começo a contar no segundo, certo? Ó, segundo. No segundo período eu tenho bloco P. 1, 2, 3, 4. Epa! No segundo período P4 eu tenho o elemento oxigênio. Ok? Viu como é que bateu? 2, quer dizer que esse cara está no período 2. P4, eu vou para o bloco P. Esse aqui é o bloco P. E esses dois aqui formam o bloco S. Conto 1, 2, 3, 4 e encontrei o meu amigo oxigênio. Outro exemplo. Vamos lá. Outro exemplo. Sódio. Distribuição eletrônica terminando em 3s1. Esse é o cara que me interessa. 3s1. 3 significa que ele está no terceiro período. 1, 2, 3. Epa, tá aqui, ó. Terceiro período. E ele termina com o subnível S1. Nesse bloco eu tenho S1, S2. Terceiro período. Subnível S1. Então eu tenho aqui o meu amigo sódio. Consegui localizar meu amigo sódio porque a sua distribuição está me dizendo que ele está no terceiro período e S1 significa que ele está na primeira família. 3S1 eu tenho o sódio. Um outro exemplo. Vamos lá, amigão. Cálcio.
Distribuição eletrônica terminando em 4s2. Esse 4 aqui eu já sei que ele se encontra no período 4. Então tem 1, 2, 3, 4. Eu sei que ele se encontra nesse período, 4. Aonde? Termina em S2. Então eu verifico aqui S1, S2, 4, S2 e aqui está o meu amigo cálcio. Então isso é algo muito importante que nós precisamos treinar. Outra coisa, nós temos algumas propriedades periódicas. As duas principais que nós iremos trabalhar são o raio atômico e a eletronegatividade. Raio atômico, eletronegatividade. Lembra que esse vídeo é de informações básicas, então nós não vamos entrar a fundo no que significa cada um, mas sim no sentido de reconhecer como que isso funciona na tabela periódica. Então, o raio atômico, essas setas estão indicando como que ele funciona, como que eu encontro a tendência do raio atômico na tabela periódica. Então, em azul eu tenho a setinha apontando para baixo, ou seja, o raio atômico, o tamanho do átomo cresce de cima para baixo. À medida que eu vou descendo na tabela periódica, o tamanho do átomo aumenta. À medida que eu vou descendo na tabela periódica, o tamanho vai aumentando. E no período, ele começa no início da tabela maior e à medida que ele vai caminhando para frente, ele vai diminuindo. Tá? Então ele começa no início da tabela maior e à medida que ele vai caminhando no período, ele vai diminuindo de tamanho. Tá aqui, ó. Aumenta para cá, aqui ele é grande, ó, a setinha aqui ele é grande. À medida que vai indo para lá, ele vai diminuindo de tamanho. Já a eletronegatividade, que é uma outra propriedade periódica, e aí por isso que é importante a gente ver esse gráfico, essa figura com os dois, porque ela é totalmente o inverso do raio atômico. Se vocês observarem aqui, ó, raio atômico está apontando para baixo, eletronegatividade está apontando para cima. Aqui o raio atômico está apontando que cresce para a esquerda. A eletronegatividade está apontando que cresce para a direita. Então olha que legal. Se eu tenho raio atômico e eletronegatividade para saber como que eles funcionam na tabela periódica, eu não preciso estudar os dois. Eu só preciso decorar um, porque eu sei automaticamente que o outro será o inverso. Se por acaso eu sei como que funciona o raio atômico, que ele funciona para baixo e nessa direção crescendo, a eletronegatividade será o inverso. Uma coisa que é muito interessante para ajudar a gente nesse estudo. Aqui o nosso amigo flúor, ele está localizado mais ou menos aqui, ó, na tabela periódica. Mais ou menos ali naquela região. Lembrando que esse risco aqui representa, né, uma tabela. O flúor está mais ou menos aqui, nessa região da tabela periódica. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Então significa que se ele é o maiorzão, em todo sentido que eu for em direção ao flúor, a eletronegatividade estará aumentando. Por exemplo, se eu estou aqui embaixo e for caminhando nessa direção, se ele é o mais, quanto mais perto dele, mais eletronegativo. Se o flúor está aqui e eu estou me afastando dele, se ele é o mais eletronegativo, se eu vou me afastando, quanto mais longe, menos eletronegativo. Por um lado, ele é o mais eletronegativo, mas ele é um dos menorzinhos da tabela periódica. Bem pequenininho, ó. Bem pequenininho. Olha lá como é que ele é pequenininho, tá vendo?
Parece até que sumiu, certo? Ele é muito pequeno. Então, o flúor é um dos menores átomos da tabela periódica. Logo, se ele é o menor, quanto mais se afastar dele, significa que esse tamanho está aumentando. Aqui, ó, como mostra a tendência do raio atômico, o flúor, à medida que eu for descendo na tabela periódica, o tamanho do átomo deve aumentar. Então, se liga no flúor, ele é o mais eletronegativo. Então, quanto mais perto dele, maior será a eletronegatividade de um elemento. O flúor é um dos menorzinhos da tabela periódica, o menor da tabela periódica. Ou seja, quanto mais perto dele, menor também será o outro elemento. Quanto mais distante, maior. Então, o flúor é um bom ponto de referência para a gente. Agora, falando de raio atômico, eu preciso comparar um elemento neutro, tipo aqui ó, o sódio. Eu preciso comparar o sódio com o seu cátion. Eu vou comparar o sódio com o seu cátion. Se lembra que lá no final nós falamos que isso aqui é um vídeo introdutório de informações básicas. Isso aqui tem toda uma explicação, tá? Que está voltada em termos da carga nuclear efetiva. Carga nuclear efetiva é a explicação para esse fenômeno. Mas eu vou te dar uma dica que você não vai contar para ninguém, é só para você usar, tá? Então, presta atenção. O sódio, o número atômico dele é 11. Se ele tem 11 prótons, ele também terá 11 elétrons, certo? Ele é neutro. Se ele tem 11 prótons, ele também terá 11 elétrons. Agora eu tenho um cátion, e esse cátion ele tem prótons 11, mais elétrons, esse sinal de mais aqui, a gente já sabe disso, mais significa que ele perdeu elétron. Então ele deveria ter 11, mas perdeu 1, então tem 10. Então, olha só que você vai se ligar. O cátion, ele foi formado porque o elemento perdeu elétron, certo? Se ele perdeu o elétron, ele será menor. Então, presta atenção agora, hein? O fato dele ter perdido o elétron faz com que ele seja menor do que o seu elemento neutro. Esse aqui é o elemento neutro sódio, esse aqui é o cátion sódio. Então, o cátion sempre será menor em relação ao seu elemento neutro. Por que ele será menor? Aí você vai associar assim. Se o cátion perdeu o elétron, ele será menor. Se perdeu o elétron, será menor. Se perdeu o elétron, será menor. E o nosso amigo ânion. Aqui eu tenho o elemento neutro, que é o cloro. Aqui eu tenho o ânion, cloro, ânion. Esse cloro tem 17 elétrons. Esse cloro aqui tem 18 elétrons. Era para ter 17. Ganhou 1, então tem 18. Como que a sua cabecinha vai pensar isso? Ânion. Se ele se tornou um ânion, foi porque ele ganhou elétron. E se ele ganhou elétron, ó, vamos pensar assim, ele cresceu. Ganhou elétron, cresceu. Tá? Mas não conta, ninguém pode saber que eu estou te explicando desse jeito, tá? É segredo nosso. Ânion ganhou elétron, cresceu. Cátion perdeu elétron, diminuiu. Então, cátion será sempre menor em relação ao elemento neutro. Ânion será sempre maior em relação ao elemento neutro. Então, você pensa, se perdeu o elétron, diminuiu. Se ganhou elétron, aumentou. Então, gente, é isso. É uma revisão. Você precisa, como informação básica dentro da tabela periódica, saber definir quem é metal, quem é ametal, ou seja, não é metal, e quem é gás nobre, representado aqui nessa figura. Você precisa reconhecer os metais alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios
e gases nobres, calcogênios, halogênios e gases nobres, você precisa olhar a tabela e reconhecer ou localizar o elemento químico através da sua distribuição eletrônica, principalmente usando o bloco S, S1 e S2, e usando o bloco P por hora. Só o bloco S e o bloco P. Tá? Só uma brincadeirazinha. Se a distribuição eletrônica do cara termina com 5P5, 5P5, vamos lá. Último exemplozinho aqui, ó. 5P5. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o 5. Cadê o P5? Eu vou para o bloco P e conto ó, no quinto período. 1, P1, P2, P3, P4, P5. 5P5, eu tenho nosso amigo iodo. Ok? No mais, é isso. Informações básicas, não se esqueçam, porém fundamentais, ok? Aquele abraço, valeu!